A paz do Senhor, meus irmãos, passando aqui para compartilhar mais uma vez uma palavra de Deus para a sua vida. Fique comigo até o final, Deus tem uma palavra para você nesse período difícil. Tenho buscado em Deus sempre uma palavra para os irmãos. Tenho sentido um peso muito grande e uma responsabilidade muito grande. E eu preciso compartilhar isso com vocês. No capítulo 2 do segundo livro dos reis de Israel, especificamente o verso 11, você vai ver Elias sendo elevado aos céus. A Bíblia fala sobre o momento que ele sobe aos céus. Mas é curioso que antes de Elias ser elevado aos céus, houveram alguns antecedentes. Algumas coisas aconteceram antes do arrebatamento de Elias. E é isso que eu gostaria de chamar a sua atenção. A primeira coisa que eu chamo a atenção, foram muitas, evidente que eu não vou conseguir falar de todas, é que antes do arrebatamento de Elias, houve uma íntima comunhão de Elias com Deus. Quando você lê o primeiro livro dos reis, o arrebatamento de Elias acontece no capítulo 2 do segundo livro. Mas no primeiro livro, no capítulo 17, versículo 1, onde Elias aparece pela primeira vez, o verso de número 1 diz: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Essa expressão indica comunhão, indica uma comunhão íntima de Elias com o Senhor. Veja que Elias vai ser arrebatado no capítulo 2 de 2 Reis, mas antes você vê claramente que há uma comunhão muito íntima de Elias para com Deus. E é curioso que isso também é visto no arrebatamento, por exemplo, de Enoque. No capítulo 5, versículo 22 ao 24 do livro do Gênesis, você vê que antes de Enoque ser arrebatado, você vê que há uma comunhão de Enoque com Deus. E o próprio texto diz que Enoque andava com Deus. Você vê também essa comunhão que precede um arrebatamento na vida de Filipe, o evangelista, em Atos 8. Você vê que Filipe é arrebatado pelo Espírito em Atos 8, 39, mas no versículo 29, você vê que o texto diz: E disse o Espírito a Filipe. Ou seja, havia uma comunhão de Filipe com o Espírito, do Espírito com Filipe. A segunda coisa que me chama a atenção nos antecedentes do arrebatamento de Elias é que houve um tempo em que Elias se escondeu. Antes de Elias ser arrebatado, no capítulo 2 do segundo livro dos reis, você vê que houve um tempo em que Elias se escondeu. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 3 diz: Vira-te daqui, ou vai-te daqui, e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. O que você acha que Elias ele ficou fazendo enquanto ele estava naquela região sozinho, escondido? Eu creio sem dúvida alguma que, embora Elias já estava em comunhão com Deus, ele usou esse período para comungar ainda mais, ter uma comunhão ainda mais íntima com Deus. Por quê? Porque algum tempo mais à frente, no capítulo 18, você vê que Elias ia enfrentar talvez o maior dos desafios da sua vida no Monte Carmelo, contra os 450 profetas de Baal. Então, você vê que é um tempo que Elias precisava para se esconder. E é muito curioso, você já deve ter ouvido isso, é curioso e interessante o significado da palavra querite. Eu não sou entendido no hebraico, mas os que entendem dizem que a expressão é shavat, algo assim. E essa expressão, esse nome, querite, shavat, possui pelo menos dois significados. Veja que interessante. O primeiro significado é cortar. O segundo significado é colocar no tamanho certo. É curioso isso que aqui eu aprendo que quando Deus mandou Elias para o Querite se esconder ali, eu aprendo que ali Deus não tinha apenas propósitos físicos com Elias. Deus não queria apenas
proteger fisicamente a vida de Elias. Deus também tinha propósitos espirituais. Deus ia usar aquele tempo de esconder-se para pelo menos duas coisas na vida de Elias, ali no Querite. Primeiro, cortar. Ele precisava cortar algumas arestas na vida de Elias. É interessante que Elias é um homem de Deus, isso é evidente, você vai ver isso nas suas ações, em como o chamam. Ele é um homem de Deus, mas até os homens de Deus têm arestas. E às vezes Deus precisa nos colocar num momento escondido para que Ele venha nos cortar. E é no Querite que Ele nos corta, é no lugar do esconderijo. É no lugar do oculto, no lugar secreto. Veja, então Deus tinha pelo menos essas duas coisas que Deus queria fazer, ou Deus ia usar esse tempo de esconderijo de Elias para pelo menos duas coisas. Primeiro, cortar suas arestas. Segundo, colocar Elias no tamanho certo. Deus vinha usando Elias, mas ele ainda não estava, parece que no tamanho certo. Aí Deus coloca ele no Querite, no lugar escondido. Então eu vejo que antes do arrebatamento de Elias, lá em 2 Reis capítulo 2, houve um tempo em que Elias se escondeu, ele precisou se esconder. E aí eu vou aprendendo que nesse tempo de esconder-se, Deus não tinha apenas propósitos físicos, Deus também tinha propósitos espirituais com Elias. Esse tempo que Deus está escondendo os seus, Deus não tem apenas propósitos físicos, preservação, cuidado, não. Deus também tem propósitos espirituais. Deus está querendo cortar algumas arestas. Aleluia. Deus está querendo cortar, até dos homens de Deus. Deus está querendo cortar algumas arestas, a nossa soberba, o nosso orgulho. E Deus está querendo nos colocar no tamanho certo. Eu sinto Jesus nessa palavra. Deus está querendo nos colocar no tamanho certo. E é no lugar do esconderijo, é no lugar do secreto. Às vezes é até no lugar da solidão que Deus nos põe no tamanho certo, que Ele corta as nossas arestas. Veja, além disso, o que me chama a atenção é que antes do arrebatamento de Elias, lá no capítulo 2 de 2 Reis, você vê que Deus houve um tempo de provisão miraculosa para Elias. Eu estou fazendo um paralelo aqui, como Elias sendo aqui, nesse momento, uma forma de nos fazer entender a respeito da igreja. Mas é claro que eu não posso dizer que Elias é uma tipologia perfeita da igreja, porque alguns dizem que Elias é uma tipologia da nação de Israel. Eu não quero fazer nenhuma tipologia aqui, usar a tipologia para mostrar uma doutrina, de maneira nenhuma. Mas eu estou fazendo um paralelo ao nosso momento, porque a palavra precisa ser aplicada. Mas olha que interessante. Houve um tempo de provisão miraculosa para Elias antes do arrebatamento. Antes dele ser arrebatado, em 2 Reis capítulo 2, Elias, ele vivenciou uma provisão miraculosa. Você vê no versículo de número 6 do capítulo 17 de 1 Reis que Deus usou os corvos, ou corvos, animais carnívoros. Deus usou os corvos, animais, aves, mas Deus não usou só os corvos. O versículo 6 diz que Deus usou o ribeiro. Interessante que Deus usou coisa de cima e coisa de baixo. Meu Deus. E veja que Deus usou a viúva do verso 8 ao verso 15 de 1 Reis, capítulo de número 17. Veja que para você, nesse tempo difícil, ter a provisão de Deus, você vai ter que se humilhar. Elias agora está tendo que comer da mão de uma viúva. Irmão, Deus vai humilhar muita gente e vai quebrar muita gente nesse período. E não quero ir com isso profetizar, não é o meu desejo, mas é um fato. Deus vai quebrar o orgulho de muita gente nesses dias. Deus está fazendo a viúva ser a sustentadora de Elias. Para quem já foi cuidado por corvo, né? A verdade é que Deus sabe nos quebrar. Não é porque nós temos comunhão com Deus, não é porque estamos diante da face de Deus,
que ainda não há arestas, que ainda não há áreas para ele trabalhar, para ele cortar. Mas em quarto lugar, para nós encerrarmos, antes do arrebatamento de Elias, e eu só estou falando do capítulo 17 de 1 Reis, você vê que no verso 16 ao 23, sabe o que houve? Houve um tempo de milagres dentro da casa. Meu Jesus! Interessante que ele vai ser arrebatado no capítulo 2 de 2 Reis, verso 11. Mas antes disso, em 1 Reis 17, versículo de número 16 ao 23, houve um tempo de milagre dentro da casa. Quais milagres que foram dentro da casa daquela viúva? Primeiro milagre, essa daí você precisa pegar para você, pega essa palavra para você. Houve esse milagre na casa dessa viúva e vai haver esse milagre na sua casa. Sabe qual foi o primeiro milagre que houve? Houve multiplicação de farinha e de azeite. Meu Jesus! Houve multiplicação de farinha e de azeite. A farinha, a gente sabe que é algo que vai produzir o pão. E o pão é um dos símbolos do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Só que a farinha também, como é o próprio Jesus, é uma simbologia da palavra. Nesses dias de esconderijo, nesses dias de secreto, nesses dias de humilhação, Deus vai fazer multiplicar a sua palavra. E vai ser de dentro da casa, meu Pai. Através de lives, através do Facebook, através do Instagram, através de canais no YouTube. Deus vai fazer multiplicar a sua palavra, mas vai começar dentro da casa. O pai vai começar a ler a Bíblia, a mãe vai começar a ler a Bíblia, as crianças vão começar a ler a palavra, vai ter uma multiplicação de farinha. Eu sinto Jesus aqui. Segundo, mas não vai ter só multiplicação de farinha. O versículo mostra que também houve uma multiplicação do azeite. Meu Deus! E o azeite é uma simbologia, uma tipologia da pessoa do Espírito Santo e também da unção do Espírito Santo. Veja que palavra e azeite, azeite e palavra, vai ter uma multiplicação de azeite. Deus vai derramar da sua unção, vai batizar com o Espírito Santo, vai curar os enfermos, vai fazer coisas grandes. Veja, a segunda coisa, o segundo milagre que houve dentro da casa, sabe qual foi? Do verso 17 ao 23, houve ressurreição de mortos. Tudo dentro da casa. É interessante que você vê que alguém ficou doente no versículo 17. Alguém morreu no versículo 17. E curioso porque o homem de Deus estava ali, Elias estava ali. Mas a presença do homem de Deus não significa ausência de lutas. Mas sabe o que eu acho interessante? Que quando o menino morreu, o filho da viúva, o que Elias fez? Primeira coisa que Elias fez, verso 19, ele levou o doente para cima. Lê lá depois, 1 Reis 17, 19. Ele levou o doente para cima. Ele não, é curioso isso, que ele não tem nada contra os médicos, hein, irmãos? De como que eu vou ter alguma coisa contra os médicos. Mas a primeira ação dele não foi levar o doente no médico. Mesmo porque o doente não estava só doente, estava morto. E morto você não consegue resolver com coisas humanas. Com coisas da terra, você tem que levar para cima se quiser ver milagre. Você pegou? Nada contra os médicos, mas a primeira coisa que ele fez foi levar o doente, ou o morto no caso, para cima. Segundo, o texto diz que ele levou para cima, para o quarto, era o lugar onde ele estava. Onde estava a sua cama, onde ele tinha comunhão com Deus. Sabe o que eu vejo aqui? Ele levou aquela situação difícil para o lugar da oração. Não basta apenas ficar escondido, oculto, como Deus está nos colocando dentro de casa. É preciso a gente entrar no quarto da oração. Sai um pouquinho da internet. Sai um pouquinho do Facebook. Eu sinto Jesus nessa palavra. A terceira coisa que ele fez, verso 20 e 21, ele clamou ao Senhor. E sabe o que aconteceu? Para nós terminarmos, já está imenso o vídeo. Sabe o que aconteceu? O versículo 22 diz que o Senhor ouviu a voz de Elias. Deus vai ouvir a voz da igreja, mesmo dentro da casa. Deus vai ouvir. Segundo, a Bíblia diz que a alma do menino voltou. Deus vai nesses dias, sabe o que ele vai fazer? Vai trazer almas de volta. Meu Pai. Deus vai trazer almas de volta. Sabe a terceira coisa que aconteceu? O texto diz que o menino
reviveu. Vai haver nesse período difícil que a gente está vivendo uma restauração de mortos. Pessoas que estão mortas espiritualmente falando, e talvez até fisicamente, né? Mas espiritualmente falando, pessoas que estão mortas, Deus vai trazer a vida. Deus vai fazer milagres dentro de casa, vai trazer almas de volta. Deus vai ouvir a oração da igreja. Antes do arrebatamento de Elias, houve um tempo de comunhão íntima com Deus. Houve um tempo de esconder-se. Houve um tempo de provisão miraculosa. E houve um tempo de milagres dentro da casa. Deus vai operar. Deus pode fazer como fez antes. Antes do arrebatamento da igreja, Deus pode fazer tudo isso que operou antes do arrebatamento de Elias. Que Deus te abençoe. Se Deus nos der graça, vamos falar a segunda parte dessa palavra. Deus te abençoe.